A chegada de um bebê é cercada de muitas expectativas e emoções. Pensando nisso, o Hospital e Maternidade São Luís desenvolveu um programa de orientação aos pais, para que durante sua permanência vocês possam tirar todas as dúvidas sobre os cuidados com o seu bebê. Olá, o Hospital e Maternidade São Luís e o Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno convidam você a participar dessa programação especial sobre amamentação e cuidados com o bebê. O Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno foi criado há mais de 10 anos com os objetivos de incentivar, promover e apoiar o aleitamento materno nesse período tão especial que você vivencia aí com o seu bebê. Para tanto, a gente dispõe de uma equipe especializada que está aí bem pertinho de você e o apoio da equipe multiprofissional. Vamos falar um pouquinho de amamentação. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde recomendam a amamentação por 6 meses exclusivo e após os 6 meses com alimentação mista até 2 anos ou mais. É lógico que o processo de amamentação é uma escolha sua e, portanto, é importante que você conheça os benefícios da amamentação. A amamentação, ao contrário do que muita gente pode ter te dito, não é um processo de instinto, é um processo de aprendizado entre você e o seu bebê. Para isso é importante que você conheça bem um pouco mais sobre a anatomia da sua mama e um pouco sobre os cuidados com a amamentação na gestação e depois que o seu bebezinho nascer. Vamos conferir então os cuidados com a gestação. Muitas são as modificações na gestação, tanto do corpo quanto emocionais. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas modificações relacionadas à amamentação. Você já deve ter percebido, a mama ficou mais pesada, mais cheia, a região da areola ficou mais escurecida, apareceram nesta região pequenas espinhinhas, que na verdade são as glândulas de lubrificação, que vão te ajudar durante a gravidez e também nesta fase de amamentação. E os mamilos e a areola muitas vezes ficam mais sensíveis. Existem muitos mitos e tabus buscando o que deve ser feito para proteger essa mama tanto durante a gestação quanto depois na hora que você for amamentar o seu bebê, que é esse momento aí que você está agora. O importante, o uso de um bom sutiã, um sutiã de boa sustentação, com as alças de elástico, a base reforçada e conhecer um pouco mais os tipos de mamilo. Vamos ver? Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre o bico bom ou o bico ruim para amamentar. Primeira coisa que a gente precisa aprender é que não existe bico bom ou ruim. O seu bebê nunca viu bico nenhum, então o seu bico é bom para o seu bebê. Mas é importante que você conheça a anatomia e saiba qual acessório, caso você venha a usar, se adequa melhor ao teu tipo de mamilo. Isso vai ajudar bastante na hora que a gente for oferecer essa mama para o bebê. Vamos conferir os tipos de mamilo então. Temos o mamilo protuso, o mamilo protuso e o mamilo protuso. Esse é aquele que o leigo conta que é fácil para amamentar. Na verdade, de novo, o bebê precisa ter uma boa oferta da mama para conseguir abocanhar, certo? Nós temos aqui o invertido ou pseudo-invertido, é aquele mamilo que não é revertido para fora externamente. Quando você estimula, ele pode vir e ele então se torna um pseudo-invertido. Ou invertido verdadeiro quando ele não tem nenhuma reversão. Esse é um mamilo que é o único realmente que dá um pouco mais de trabalho, que demanda aí um pouco de acompanhamento junto com vocês. E aqui o mamilo curto, que é aquele que tem uma certa proeminência, mas ele ainda assim não tem nenhuma dificuldade, não acarreta nenhuma dificuldade com o teu bebê no momento da pega. Vamos conferir então os tipos de acessório para esses tipos de mamilo.
A amamentação, então, como nós já falamos, é um processo de aprendizado. Então, para tanto, a gente vai então encontrar o nosso cantinho aqui, sem muita gente perto. Você pode ter uma pessoa para te ajudar, mas não muita gente, porque às vezes na intenção de ajudar acaba deixando você mais tensa, mais nervosa. Um bom apoio na lateral. É importante que a gente saiba como posicionar o nosso bebê e, ao mesmo tempo, como oferecer a mama para o nosso bebê para garantir, então, a efetividade da mamada. Então, a gente já falou que o leite ele é produzido mediante um bom estímulo, uma boa sucção. Então, é isso que a gente vai realmente aprender agora. Para isso, o nosso bebê precisa estar acordado. Se ele estiver muito dorminhoco, que é o que provavelmente você está vivenciando aí, ele realmente não mama direito, ele vai brincar, ele vai chupetar, que a gente chama, que é o movimento de sucção não nutritivo, ou seja, quando ele não extrai o leite, apesar de estar com a boquinha lá no peito. Então, é importantíssimo que a gente acorde um pouco o bebê, fazendo um pouco de cócega no pé, no narizinho, que ele não gosta, próximo à boca, no reflexo que ele tem dos pontos laterais aqui da boca, né? Tirar um pouco a roupa, ao contrário do que a avó diz, ele não vai ficar com frio. O que acontece é que o bebê estranha um pouco que você está tirando um pouco a roupa, está movimentando ele e ele acaba muitas vezes aí só por isso já acordando. Despertou um pouquinho o bebê, então a gente vai escolher uma posição boa para amamentar, que você vai escolher qual é a melhor. Você tem a opção então da posição tradicional, que é quando o bebê fica então com a minha mãozinha no bumbum dele, a cabecinha na dobra do cotovelo, o bracinho lá atrás, a barriga voltada para você, para ele engolir menos ar e mamar melhor, na diagonal para facilitar a digestão. Essa é a posição tradicional que a gente normalmente está acostumado a ver, uma das posições que você pode escolher para amamentar o teu bebê. A outra posição é a posição invertida, uma outra posição principalmente para aquele bebê que é mais sonolento, onde eu coloco a minha mão na nuca e o antebraço segurando o corpinho do bebê, ele vai ficar mais lateral e a boquinha de frente para a mama. A outra opção que eu tenho também para bebês mais dorminhocos é quando eu coloco o bebê sentado numa posição chamada cavaleiro, onde ele fica com a mãozinha aqui na nuca, sustentado aqui, sentadinho no meu colo, a minha perna de preferência cruzada ou num apoio, de tal forma que ela fique mais elevada, para que o bebê fique mais ou menos alinhado à mama. Então é importante que a gente tenha aí a escolha, é importante que você teste tanto uma posição quanto a outra, até para que você encontre junto com o seu bebê qual é a posição mais confortável para o bebê. O primeiro leite que o bebê vai mamar é o colostro, é esse leite mais denso, mais viscoso, então é importante que a gente saiba que no começo não vai dar muitas vezes para ouvir ele engolindo, não vai dar para visualizar esse colostro saindo, mas então o importante é que a gente vá garantir então uma oferta correta da mama e uma boa pega do bebê. Então para isso é importante que a gente ofereça a mama em posição de concha, como nós estamos mostrando aqui, ou em tesoura bem aberta, de tal forma que o bebê pegue mais a parte inferior da mama e menos a parte superior. Ele tem que pegar bico e areola, que nós vimos no nosso bate-papo de produção de leite, mas aqui então ele precisa pegar bico e parte da areola, principalmente a parte inferior, porque o bebê retira o leite com o auxílio da língua. Ele vai extraindo com movimentos ondulatórios para dentro da boca, onde ele vai conseguir realmente extrair esse leite efetivamente. Então, para ofertar então, a mama para o bebê, então nós estamos com a mão em concha e tesoura a seu critério. Vamos roçar o mamilo no lábio, no cantinho da boca do bebê. Ele vai abrir a boca e o bebê tem que ir até você. Uma coisa importante, a gente sempre, se possível, como você já higienizou as mãos antes da mamada, você tira um pouquinho do leite, passa em volta e aí sim o bebê sente o cheirinho, vai procurar abrir o bocão e vai abocanhar. A boca tem que ficar bem aberta, com os lábios rebatidos para fora, tipo um peixinho, principalmente abocanhando a parte inferior, que é por onde o bebê vai extrair então o leite, onde ele vai conseguir sugar. Eu vou observar se essa mamada foi eficiente realmente através do padrão de sucção do bebê. Então, ele vai ter que ter o posicionamento correto, abocanhar a estrutura correta
e mamar em torno de 15 a 20 minutos aproximadamente. Lógico que isso é uma média, com o tempo você vai conhecendo o ritmo do seu bebê e vai deixá-lo em demanda livre. Ele vai mamar quanto quer, a hora que quer. Nesse começo, como ele ainda é muito sonolento, você está aprendendo, é importante que você tenha um norte de controle, até para ter certeza que ele fez a mamada efetiva realmente. Ritmo de mamada de 1h30 a 4 horas e 15 a 20 minutos em cada peito, se você puder. No mínimo uns 15 minutos de um lado só. É lógico que você aí na maternidade, o teu bebê tem uma reserva que dura aproximadamente 72 horas, ele dorme bastante mesmo. Então é importante saber que nem sempre ele vai mamar a cada 3 horas, nem sempre ele vai mamar os 15 minutos, às vezes ele mama 5, 10 minutos e é o suficiente para ele. O importante é que você estimule o bebê todas as vezes dentro de uma frequência para que ele possa aprender aos poucos e quando você chegar em casa, quando ele perdeu a reserva, você conseguir ter um padrão mais adequado de mamada. Então não se preocupe, é importante que você tenha a nossa equipe aí do seu lado, que você pode realmente chamar quando precisar. Importante tentar junto, quando você estiver avaliando, vendo aqui com a gente o nosso programa, e junto fazendo a mamada com o bebê. Então ofertou, abocanhou, deixa ele mamar. Quando ele estiver dormindo, mexe um pouco no cantinho da orelha, mexe aqui embaixo do queixo, faz uma cócega no pé, brinca com ele. Se ele não continuar, você vai pegar o seu dedinho, colocar no cantinho da boca do bebê e extrair o teu dedo e a boca dele junto, porque senão ele puxa, ele morde e segura. Então você tira, ou você acorda e tenta novamente, ou se já encerrou a mamada, vai colocar o bebezinho para rotar. Então é importante que a gente visualize isso com um bebezinho mesmo. Vamos olhar? Antes de iniciar a mamada, vamos encontrar um local da sua casa que não tenha muita gente perto, um local tranquilo, que você possa sentar confortavelmente, posicionar o seu bebê confortavelmente. Lave então as mãos para iniciar o procedimento, mãos e antebraços, entre os dedos, higienize bem com água e sabão, enxague bem, seque na sequência. E vamos pegar o bebê no berço para iniciar a mamada. O ideal para iniciar a mamada é que o seu bebê comece a ter fome inicialmente. Caso ele seja muito dorminhoco, é importante que você tente acordá-lo. Uma coceguinha no nariz, uma massagenzinha no pé, tirar um pouquinho a roupa. Ele mais acordado, ele vai abocanhar melhor, vai mamar melhor. Primeira coisa que você vai fazer, posicionou o bebê, posicionou você, assim como a gente está vendo a nossa mãe aí do vídeo, posicionada na cama de babá com o apoio de várias almofadas. O importante é que você tenha um local para sentar e, além de se acomodar, acomodar o seu braço para que você fique bem posicionado e o seu bebê também. Tire um pouquinho do leite, passe o leite em volta para que o bebê sinta o gosto, para que ele consiga procurar e abocanhar. Sua mão vai ser oferecida com a mão em concha ou em tesoura, da maneira que você achar melhor. Lembrando que você tem que deixar a parte inferior livre para que o bebê possa fazer a pega correta. Bico, parte da areola, para que ele consiga esvaziar a mama, retirando o leite, principalmente com a parte inferior da boca. Então é essa parte que tem que estar mais livre. Nessa posição o bebê está na tradicional, a sua mão está no bumbum do bebê, de tal forma que a cabecinha dele esteja na dobra do seu cotovelo, o braço do bebê lá atrás e a barriga voltada para você para ele engolir menos ar e mamar melhor. Estimulou, ele abriu a boca, você ajuda a pega do bebê, então aproxima o bebê do peito e com a sua mão em oferta você ajuda a pega. O bebê abocanhou, você pode tirar a mão, como a gente observa que a mãe não está usando a mão aí de apoio. Deixa o bebê sugar e fazer a pausa. E vamos observar a pega, então a boca bem aberta, os lábios rebatidos tipo um peixinho, um movimento de sucção que deve ser profundo e lento e bem ritmado. E por último, e não menos importante, é o ritmo dessa sucção. Se ele está acordado, se ele está dorminhoco, se ele acabou adormecendo. Importante que você interrompa esse sono, estimule e volte a fazer com que ele acordado recomece a mamada.
Importante lembrar que você pode ouvir o bebê engolindo em muitas situações, mas no início isso não é comum. Então, a gente vai avaliar a mamada pelo padrão de pega. Abocanhou bem, está sugando corretamente e está mantendo um ritmo adequado, ou seja, sem dormir, sem brincar na mama. E ele vai ficar em torno de uns 20, 30 minutos, ou de acordo com a demanda do seu bebê, conforme você vai sendo orientada com o seu pediatra. E aí na maternidade a gente vai usar um norte para você, como nós já falamos, de 15 a 20 minutos em cada peito. O que a gente pode observar? O bebê ele faz um movimento longo, não tem covinha, não tem barulho, ele faz um movimento longo e lento para conseguir fazer a extração. Então a gente observa bem e é isso que você tem que olhar no seu bebê. Ele vai procurar abocanhar e vai fazer a sucção efetivamente. Então você estimula, abriu a boca, abocanhou, conforme ele vai sugando, ele estimula via sistema nervoso central a produção, conforme a gente está avaliando, observando no esquema, e esse leite é liberado para o bebê. Então, quanto mais você oferece, mais leite você produz. Tomar bastante líquido, descansar, estabelecer esse vínculo mais próximo possível são fatores fundamentais para o sucesso dessa amamentação. Lembrando que o apoio da família, o apoio das pessoas que estão próximas aí, tanto no processo técnico para te ajudar a uma boa posição, para colocar o bebezinho para rotar no final da mamada, enfim, para que você possa ter um tempo para descansar, também vai ajudar muito nesse processo para que a sua amamentação seja um sucesso sempre. Se tiver alguma dificuldade, lembre-se que a equipe está aí à sua disposição e se você já estiver em casa, você pode entrar em contato conosco através do Disque Bebê. Nós acabamos de ver uma mamada correta, não é tão difícil assim, né? Vamos então falar alguns detalhes importantes para prevenir as intercorrências que podem aparecer durante o processo de amamentação. Primeira grande dúvida é se o meu bebê tiver alguma dificuldade para abocanhar, para sugar efetivamente. Lembra que a gente falou e de novo a gente retoma, não é um processo instintivo, é aprendizado. Então se ele realmente tiver uma dificuldade que você julga maior, é importante lembrar que você tem a equipe aí do seu lado, que o grupo de apoio ao aleitamento também dispõe para você um serviço pós-alta, tanto atendimento telefônico quanto consulta de aleitamento especificamente, personalizada, que vai poder acompanhar essa sua dificuldade, que nem sempre é resolvida durante esse período de internação, esses primeiros 3 dias, até porque como o bebê está sonolento, às vezes é muito difícil. E também tem aquela dúvida, qual a mama eu dou na sequência, qual é a primeira mama, enfim. Então normalmente a gente sempre pede, de preferência dê os dois, ofereça os 2 peitos. Por que de preferência? Porque nem sempre o bebê consegue mamar os 2 lados. Então, se o meu bebê conseguiu mamar os 2 peitos, eu dou o direito e o esquerdo, na próxima eu dou o esquerdo e o direito. O último é sempre aquele que eu vou oferecer, porque é aquele que está mais cheio. Caso o meu bebê não consiga, ele não aguenta mamar os 2 lados, ele vai mamar um lado, eu vou tirar o excesso do outro, que nós vamos aprender já já, e na próxima mamada eu dou aquela que o bebê não mamou, aquele lado que o bebê não esvaziou, mesmo que eu já tenha anteriormente feito a massagem. Então é importante que a gente conheça um pouco mais de prevenção e tratamento das intercorrências mamárias. Vamos fazer juntos. É importante que a gente conheça também as intercorrências que podem acontecer nesse processo de amamentação, uma vez que você está aprendendo e o seu bebê também. Uma das coisas mais importantes é trabalhar com a prevenção. Falando das fissuras, dos traumas mamilares, onde você tem as lesões do mamilo, seja fissura, escoriação, erosão, é importante saber que sempre acontece por algum erro de mamada. Alguma coisa está errada ali no processo ou do posicionamento ou da pega do bebê. E o primeiro passo para a prevenção é garantir uma pega correta, um posicionamento correto seu e do bebê, que a gente acabou de ver. Caso essa fissura aconteça, é importante então trabalhar com alternância de posições, e isso você pode até usar preventivamente, então nunca amamentar o bebê sempre numa mesma posição, né? Ao mesmo tempo, uma vez que está machucado, tentar descobrir onde está o erro, né? Então você está aí junto com a gente, se por acaso essa lesão acontecer, chama uma das colaboradoras, pede uma ajuda para tentar oferecer essa mama
de uma maneira mais correta e minimizar o erro. Caso você tenha uma mama lesada, outra não, ou uma mama tem um trauma maior e a outra um menor, sempre começa pelo lado menos dolorido, que é quando o bebê está com mais fome. E depois você vai passar para aquela mama que está mais sensível, mais dolorosa com relação ao trauma. Um outro cuidado que a gente pode fazer, além de alternar as posições, é o uso do próprio leite, sempre no mamilo, antes da mamada, para o bebê sentir o gostinho e depois como uma forma de proteção. Também podemos fazer um pouquinho de banho de luz ou banho de sol, então se você estiver em casa, sol antes das 10 ou depois das 16 horas, ou um banho de luz, uma lâmpada de 40 watts, 2 palmos de distância, uns 15 minutinhos, ajuda bastante no processo cicatricial. Uma outra coisa importante que a gente também pode usar aqui é deixar esse mamilo arejado para facilitar a cicatrização. Então, o uso das conchas para seios, que algumas mães até já usaram na gravidez, finalzinho da gravidez, outras passam a usar desde a internação, é uma concha que você pode usar para deixar o mamilo arejado e longe do atrito do tecido. Então, você põe a concha e o sutiã vai em cima. Né? Tipo de concha que você vai usar, se você tiver um mamilo mais proeminente, você vai usar de base flexível. E se você tiver um mamilo menos proeminente, você vai usar de base rígida, certo? Colocamos na mama, sempre durante o dia, tiramos para dar de mamar e para dormir. São os cuidados básicos para traumas. Caso o seu médico tenha prescrito um produto tópico para passar, é importante lembrar que precisa ser retirado para o bebê mamar, porque o bebê escorrega, mesmo aquelas pomadas que não são tóxicas e não tem uma indicação específica para retirar, porque não deixam resíduo, elas atrapalham no momento em que o bebê vai abocanhar, que a gente falou já que é tão importante o momento da pega. Então, se puder, tirar sempre com o próprio leite o excesso, para oferecer para o bebê o peito sem nenhum resíduo, só com o próprio leite. Outra intercorrência mamária muito comum é o engurgitamento mamário ou a mama empedrada, que todo mundo já deve ter te falado. O que é importante saber por que ela acontece? Por volta do 3º ao 5º dia de vida, desce mais leite que o bebê é capaz de mamar. Então fica um excedente, esse excedente o bebê não dá conta e é importante que você tire, então, através de massagem para equilibrar até que o bebê consiga mamar exatamente a quantidade que você produz, até que tenha realmente um equilíbrio natural entre produção e consumo. Então é importante saber, então ele vem por essa fase de equilíbrio. Então você deve fazer essa massagem por no máximo uns 2 dias, exatamente para tentar equilibrar esse processo. O que acontece? Se você palpar a mama, ela fica com a consistência do dorso da mão e uns pontos durinhos, tipo o ossinho do dedo. É nesse tipo de ossinho, né, nesse tipo de sensação que você vai massagear. Então você vai, antes da mamada, verificar se a areola está amolecida. Se ela não estiver amolecida como está aqui, o meu bebê não consegue mamar, então é importante que eu massageie. Uma mão eu seguro, com a ponta do dedo eu massageio só onde está endurecido. E eu seguro e massageio até que essa areola fique amolecida. Então é uma questão de 2 minutos aproximadamente. Amoleceu bem? O bebê mama. Depois que ele mamou, eu vou examinar a mama como se fosse um autoexame de mama mesmo, em busca desses pontos endurecidos. Tem ponto endurecido? Tem, precisa tirar. Segura, pega o ponto duro, você vai massagear no corpo da mama, só onde está endurecido. Não adianta tamborilar, não adianta fazer carinho, porque só estimula mais a mama. Então, o grande desafio é tirar o excesso sem estimular mais. Então, segura de um lado, massageia do outro, segura de um lado, massageia do outro. Uns 15 minutos em cada peito, imediatamente após o término da mamada. Fiz a massagem, posso fazer compressa com água fria, água da torneira mesmo, molha a fraldinha, espremeu bem, põe no peito por uns 10 minutos e vou fazer isso toda vez que o meu bebê mama até que essa mama entre em equilíbrio e você vai sentir isso muito bem. Nessa fase a gente vai evitar o uso de bomba, uso de água quente, que você vai ouvir muito, porque aumenta a produção de leite. Mesmo a bomba elétrica, que é uma opção
das adequadas, nessa fase de engurgitamento inicial, a gente não orienta porque aumenta ainda mais a produção de leite. Então, o que você precisa é massagear. Uma boa massagem faz com que você tenha a saída desse excedente. Caso você queira ainda assim esvaziar um pouco mais a mama, você pode massagear e fazer a expressão. Com a ponta dos 2 dedos, vai para dentro da mama e faz a expressão. Com a ponta dos 2 dedos, vai para dentro da mama e a expressão para tirar o excesso do leite. Você já aprendeu várias dicas de amamentação, agora vamos colocar em prática. Se você estiver internada ainda com a gente, você pode tiver alguma dúvida, pode chamar um dos profissionais que estão aí bem pertinho de você para te ajudar. Se você já estiver em casa, você pode ligar através do telefone que está na cartilha do Disque Bebê para tirar a sua dúvida, ou ainda, se você precisar de um reforço maior, você pode entrar em contato por telefone e agendar uma consulta de amamentação para que a gente possa te auxiliar nesse processo de aprendizado tão importante. Nesse programa, nós vamos falar com você sobre os cuidados com o bebê, banho curativo do umbigo, troca de fralda, como colocar o bebê para arrotar e umas cenas especiais de massagem. Vamos conferir? Agora nós vamos falar do banho do bebê. Você vai escolher o horário mais quente do dia para dar o banho no bebê ou aquele horário que se adapta melhor a vocês, a você, ao pai. O importante é que você estabeleça uma rotina para dar o banho no bebê, que você dê o banho e troque o bebê no mesmo ambiente, para que ele não tenha tanta perda de calor. Então, o ideal, ou no banheiro ou no quarto, que você disponha a banheira e o trocador ao lado e todos os materiais que você venha precisar usar no banho. Esse banho vai começar com o bebê ainda vestido e nós vamos acompanhar passo a passo do banho agora. Antes de iniciar o banho, escolha um local da sua casa que não tenha tanta corrente de ar, se possível um ambiente que você consiga dar banho e trocar o bebê no mesmo local. Separe o cotonete, algodão, a fraldinha, a roupinha do bebê, o álcool a 70%, o creme de assaduras. A água do banho não precisa ser esterilizada, fervida, é água do chuveiro na temperatura corpórea do bebê. Lembre-se de não deixar o quarto todo fechado ou o banheiro todo fechado, sempre abrindo a janela ou a porta para deixar esse ambiente bem ventilado. Nós vamos lavar as mãos antes de iniciar o banho. Então vamos higienizar as mãos, lavar entre os dedos, o antebraço, higienizar bem com água e sabão. Você pode, caso queira, complementar a lavagem das mãos com o álcool gel, que neste caso ele não é um substituto. Vou lavar as mãos e posso sim, caso eu queira, complementar com o álcool gel a finalização da minha higienização. No nosso caso, nós vamos lavar muito bem as mãos, enxaguar bem, secar e buscar o bebê no bercinho para iniciar o banho. Então, retiramos o bebê do berço, colocamos o bebê no trocador e ainda com a roupa nós vamos começar higienizando o rostinho do bebê. Então, inicialmente vamos higienizar os olhos, do canto externo para o interno, do limpo para o sujo. Algodão com água morna, então um algodão para cada movimento que você faz. Um olho, depois o outro, trocando o algodão a cada movimento. O próximo passo, o olhinho está limpo, eu vou limpar o narizinho. Cotonete umedecido na água do banho, encosto o cotonete na narina e rodo 360 graus, como a gente está vendo aí no vídeo. Um lado, depois o outro, sempre trocando a cabecinha do cotonete a cada movimento que eu faço, exatamente o mesmo raciocínio do algodãozinho. Limpo um lado, limpo o outro. Higienizamos o narizinho, vamos higienizar o ouvido. O que a gente vai limpar do ouvido são só as dobrinhas, como a gente está observando aí no detalhe. Então, limpa bem as dobrinhas com o cotonete umedecido na água morna, seca na sequência, lembrando que você vai limpar toda a parte das dobrinhas, na parte do ouvidinho e atrás do ouvidinho também. Passa o cotonete umedecido com a água e depois seca na sequência. Higienizou a região do ouvidinho, eu vou higienizar o rosto e a boquinha externa, molhando a minha mão na água do banho ou utilizando
um algodão umedecido na água do banho também. Higienizo o rosto somente com água, seco na sequência e vamos agora lavar a cabeça do bebê. Segura com a sua mão na nuca do bebê, de tal forma que o antebraço sustente o corpo. Coloca o bebê embaixo do braço, como a gente está vendo aí na imagem. E eu vou então enxaguar, passar água com a minha mão em concha. Passo o sabonete na minha mão e em movimentos circulares, suaves, porém firmes, eu vou massagear a cabeça do bebê fazendo higienização com água e sabonete. É o mesmo sabonete para o corpo, a gente usa para a cabecinha nesse começo. Então, o rostinho eu usei só água, a partir do momento que eu vou lavar a cabecinha, eu vou usar água e sabonete, cabeça a corpo. Higienizo bem, tiro o excesso do sabão, volto para o trocador e seco bem em pressão suave para que o bebê não perca calor com essa cabecinha úmida. Então, seca muito bem. Tiro o restante da roupa do bebê, ou eu posso deixar o bebê de body, como a gente está vendo no canto direito do nosso vídeo, e vou higienizar o bumbum do bebê para não colocá-lo sujo na água do banho e não contaminar essa água também. Então, eu vou usar algodão e água morna e vou higienizar, no caso da menina, de cima para baixo, como a gente estava lendo aí no vídeo, tá conseguindo observar, um algodão para cada movimento, de cima para baixo, sem voltar esse algodão, lembrando que quando tem sujidade, a gente tem que tomar bastante cuidado, higienizar bem para não ficar resíduo nenhum, como a gente pode notar no lado direito do vídeo. Então, de cima para baixo, o algodão umedecido na água morna do banho. Se for menino, o cuidado também é o mesmo. Higienize com algodão e água morna. Higienizou bem, tira o restante da roupa ou desembrulha o bebezinho da toalha, como a gente observa na imagem do lado esquerdo, e vamos colocar o bebê na banheira. Você tem duas opções para colocar o seu bebezinho na banheira. Ou você coloca ele de frente, como a gente está observando do lado esquerdo, que a mamãezinha está colocando, de tal forma que o antebraço faça a sustentação do tronco, ou de bruços, como a gente está vendo a colaboradora fazer. Quando você está começando, é mais fácil começar com o bebê de frente, você fica com uma sustentação melhor. Higieniza bem, passa o sabonete sempre na sua mão, nunca direto no corpo do bebê. Enxágua, passa o sabonete na sua mão, passa bem nas dobrinhas, tira o excesso do sabão com a própria água da banheira e gira o bebê ou de bruços, então se ele está de frente, de bruços, se ele está de bruços, de frente, como o exemplo da nossa colaboradora aí que está dando banho no bebê no canto direito do vídeo. Higieniza bem, lava bem o cordão umbilical, lembrando que quando você for para casa não tem mais o pregadorzinho, mas tem que fazer bem a higienização para complementar depois com álcool a 70%, que nós vamos observar. Enxagou bem, tira o bebê da banheira, coloca o bebê no trocador, seca bem a parte superior, ou você envolve na fraldinha, ou você já veste o body, e vamos cuidar do coto umbilical. Higieniza o coto com álcool a 70%, como nós observamos aí. Seca bem o bumbum do bebê. Se você tiver em casa, você vai fazer isso sem uso de luva. Na maternidade, se a funcionária estiver fazendo, o colaborador estiver fazendo, você vai observar que ela está de luva, porque ela está mexendo com secreção. Você não tem essa necessidade do uso. Você vai higienizar, então, com algodão e água morna novamente. Se você estiver na troca, como é só no banho, você vai secar, vai passar uma camada fina de creme de assadura na menina, onde o bumbum encosta na fralda, no menininho, onde o bumbum encosta na fralda e embaixo do saquinho, e vai colocar a fralda e, no momento em que você fechou, verifique se tem um dedo de folga na fralda, porque assim você vai saber que a fralda está ajustada corretamente. Feito isso, veste o restante da roupa do bebê e o bebê está pronto para mamar. Uma outra dúvida é em que momento eu troco a fralda do bebê. Então é importante a gente lembrar que essa troca de fralda pode ser feita antes da mamada, depois ou no final da mamada. O que é melhor?
O ideal é que você faça uma troca no meio, entre um peito e outro. Isso vai fazer com que o bebê fique mais acordado e que ele consiga mamar melhor na sequência. E aí você só troca no meio novamente na próxima mamada. Eu ofereço um peito, troco, espero arrotar, troco a fralda e ofereço outro. Mas nada impede, caso você perceba que o seu bebê se adapta melhor, trocar ao final. Importante é sempre lembrar que ou no meio ou no final, porque o bebê normalmente urina e evacua após as mamadas. Aliás, esse é um excelente sinal que ele está mamando. Então ele tem uma urina clara, urina em média de 6 a 8 vezes por dia e pode evacuar também nesta frequência. Isso é absolutamente normal. Vamos observar como é a troca de fralda de meninos e meninas. O coto umbilical cai em torno de 7 a 15 dias. Para que ele tenha uma queda adequada e você não tenha nenhum problema de cicatrização, é importante que você faça a higienização todas as trocas ou no mínimo 3 vezes ao dia. Essa higienização ela é feita com cotonete e álcool a 70% que a maternidade vai fornecer para você e você vai usar até o final deste cuidado. Após a queda do umbigo, você vai fazer a higienização na cicatriz umbilical e vai parar a critério do seu pediatra. Quais são os sinais de alerta com relação ao coto? Se tiver vermelhidão no abdômen, secreção com odor forte, lembrando que você vai higienizar, o curativo nada mais é do que uma higienização, e essa higienização vai sair secreção, mas ela não tem odor, então se tiver uma secreção com odor forte, é um sinal de alerta, e um sangramento no abdômen escorrendo, também é um sinal de alerta, precisa levar imediatamente o bebê ao pediatra. É lógico que se você higieniza frequente, isso tende a não acontecer, porque esse coto vai cicatrizar e vai cair bem rapidinho. Vamos conferir quais são esses cuidados. O coto umbilical cai em torno de 7 a 15 dias. A higienização deve ser realizada no mínimo 3 vezes ao dia ou a cada troca de fralda. Umedeça o cotonete com álcool a 70%, fornecido pela maternidade, e passe na base até que saia limpo. Lembre-se que o clamp, o pregador, só estará presente na maternidade. No momento da sua alta, ele vai ser retirado e você vai higienizar então o coto e a base, a inserção onde o coto está, onde tem a sujidade. Vai higienizar até que ele saia limpo. A
A icterícia é outra adaptação pela qual o seu bebê, na grande maioria das vezes, vai passar, que nada mais é do que o excesso de um pigmento que ele tem, inclusive intraútero, e que você faz a metabolização por ele, e ao nascer ele tem que fazer sozinho. Então a icterícia acomete 70% dos bebês, ela é fisiológica, ou seja, é adaptativa, como nós já falamos, e ela começa no rosto, progride no sentido dos pés. Quanto mais para os pés, mais intensa a icterícia, quanto mais perto do rostinho, mais leve ela está. Então é comum a dúvida, o meu bebê está até com o branquinho do olho amarelo. Isso é normal, porque se ela estiver só na região do rosto, essa região do rosto está demonstrando que essa icterícia está indo embora. O bebezinho leva um tempo para clarear o tom de pele, porque esse pigmento ainda passa a ser eliminado também um pouco pela pele. Lembrando que o excesso desse pigmento é eliminado pela urina e pela evacuação. Um dos sinais de que isso vai ter um tempo curto de liberação é a quantidade de urina e evacuação que ele tem. Quanto mais urinar, mais evacuar, mais ele vai eliminar o pigmento bilirrubina. Entre os assuntos que eu gostaria de conversar com as mães, a icterícia é um dos mais importantes pela sua frequência nos berçários da maternidade São Luís e de todas as maternidades. Na realidade, o que é a icterícia? É apenas a deposição na pele de um pigmento chamado bilirrubina e que, dependendo da sua intensidade, leva o recém-nascido a ter necessidade de ser colocado numa fototerapia, que é o banho de luz que todos conhecem. Existem 3 tipos principais de icterícia. A icterícia fisiológica, que é atribuída a uma certa imaturidade hepática e que surge ao redor de 48 horas e muitas vezes não necessita sequer de uma fototerapia para resolver. O outro tipo é a icterícia provocada pela incompatibilidade ABO, quando a mãe tem o sangue O e o pai tem o sangue A, B ou AB. Então, a mãe acaba produzindo anticorpos anti-A ou anti-B e desta forma provoca uma maior liberação de bilirrubina e que, consequentemente, leva a uma icterícia mais intensa e que muitas vezes necessita de fototerapia com mais frequência do que a icterícia fisiológica. O terceiro tipo, que é a incompatibilidade RH, é a mais importante e, felizmente, a menos frequente. Hoje em dia, nós sabemos que todas as clínicas que fazem o acompanhamento pré-natal realizam exames durante o pré-natal que vão detectar a existência dessa incompatibilidade RH e fazem com que a mãe receba anticorpos em torno da 28ª semana e, portanto, protege o recém-nascido contra os efeitos da eritoblastose fetal, que é a doença provocada pela icterícia por incompatibilidade RH e que muitas vezes leva também, além da fototerapia, a exsanguíneo transfusão. De forma que a icterícia, por ser muito frequente, preocupa, mas na realidade é muito tranquilo, o tratamento é bastante fácil de ser acessado por nós e a detecção muito fácil também. A mãe pode ficar tranquila. Se o pediatra for até ela dizer o seu recém-nascido está com uma icterícia, receba isso com a maior tranquilidade possível. A cólica faz parte dessas adaptações que o bebê tem e é uma adaptação digestiva do bebê, a maioria dos bebês tem. Entretanto, o seu bebê não vai ter cólica antes dos primeiros 15 dias de vida. Tudo que ele tem no começo são sinais de desconforto porque o intestino está começando a funcionar. Porém, a cólica mesmo, ela vai aparecer com o seu bebê, caso ela apareça, a partir de 15 dias de vida. E o que você pode fazer para minimizar a cólica é massagem no abdômen, em movimentos circulares, sentido horário, e pode aquecer também com um pouquinho, uma bolsinha térmica, uma fraldinha passada a ferro, que você vai colocar no abdômen do bebê no seu colo
e esperar acalmar aquela fase da cólica mais aguda. Lembrando que a cólica, normalmente nós não medicamos, vamos medicar caso seja algo intenso e que você vai conversar e combinar isso com o seu pediatra, vai acompanhar isso com o seu pediatra. Lembre-se, o bebê no começo não tem cólica, a cólica aparece a partir de 15 dias e todos os cuidados são feitos para minimizar o desconforto do bebê. Então, se ele estiver desconfortado, o melhor mesmo é colocar ele no colo, acalmá-lo e a massagem pode ajudar bastante. Seu bebê dorme em média 18 a 20 horas por dia, dorme bastante. É importante que ele tenha esse período para poder se adaptar e ao mesmo tempo você também tem que conhecer esse ritmo para poder descansar quando ele estiver dormindo e criar o próprio ritmo com ele. Lembrando que nessa fase ele vai aos poucos amadurecendo, vai dormindo um pouquinho menos e se adequando ao período de dia e de noite. Importante organizar as mamadas e conforme ele vai mamando mais frequente no dia, à noite ele vai espaçando melhor e mamando melhor. A posição correta para colocar o bebê no berço, segundo a Sociedade de Pediatria, é colocar o bebê de frente, de barriguinha para cima, com a cabeça lateralizada e, se você puder, elevar um pouquinho o berço, uns 15 centímetros mais ou menos. Ou ainda, também se recomenda a posição lateral com o apoio nas costas, como a gente vai ver agora. Posição correta do bebê no berço, deve ser colocado então de barriguinha para cima, com a posição inclinada, mais ou menos uns 15 graus, com uma fraldinha aqui na cabeça, sem uso de travesseiro, ou a colocação da posição deitadinho de lado, com apoio nas costas e outro apoio na frente, também sem travesseiro. Agora nós vamos falar de massagem com o bebê, que é um cuidado tão importante quanto troca de fralda, curativo do umbigo. Estamos aqui com a Vânia, que vai contar um pouquinho desse universo. A Vânia é enfermeira, parceira aqui da Johnson's. Vai contar um pouco desse universo da massagem, Vânia, para nós? Pois é, Márcia, essa massagem ela é bastante importante e a recomendação é que seja iniciada desde os primeiros dias, porque a massagem faz com que o bebê lembre do estado intrauterino. Dentro do útero ele se sentia seguro. E é isso que os pais, através da massagem, vão favorecer ao bebê, que ele se sinta seguro. Então, por isso que essa massagem, o ideal é que seja feita por um dos pais. Não exclusivamente a mãe ou exclusivamente o pai, mas que haja um revezamento entre os dois para que seja trabalhado esse vínculo. O bebê se sentindo seguro, ele vai demonstrar muito mais o que ele está sentindo, quais são os limites dele. Então, por isso é importante, comecem aos poucos, porque a gente não começa a massagem inteira, mas pode ser iniciada desde os primeiros dias. Muito bom. E tem um horário melhor, um local melhor para ser feita essa massagem? Ela precisa de ritmo? Não, eu posso fazer aleatório? Então, o ritmo, como a gente já conversou, é muito importante, porque o ritmo faz com que ele lembre, né, do líquido amniótico, então ele vai se sentir tranquilo. Em relação ao tempo, é uma conquista. Os pais vão realizando essa massagem aos poucos, porque a princípio, os pais devem aproveitar os momentos de troca de fralda ou antes de uma mamada. Então, eles vão fazer sequências curtinhas, descobrindo então quais são os melhores movimentos que o bebê gosta, né? E quais são, qual que é a melhor sequência de uma massagem. Estruturada essa massagem, a gente vai ampliando para que quando o bebê tiver entre 10, 15 dias, eles passem a realizar diariamente a massagem, mas na sequência que eles descobriram com o bebê. Em relação ao local, a gente recomenda que seja feita sobre o trocador, porque no começo eles são tão molinhos, então é melhor que o bebê esteja apoiado, bem acomodado, né, em cima do trocador e os pais numa altura, né, onde eles possam ter uma postura adequada. Que facilite aí essa interação, esse vínculo que você acabou de falar. Lógico que vai ajudar nos movimentos, porque se você está mal apoiada, você perde o ritmo, às vezes a intensidade do toque muda, então tem que ir descobrindo de uma forma que você esteja mais relaxada também.
Vamos conferir esse reconhecimento, vamos conferir a massagem. Coloque uma gota de óleo sobre a mão e distribua nos 2 polegares. As mãos sem óleo estabelecerão contato com o bebê e realize movimentos com os polegares que deslizam da testa para as têmporas, da testa para as bochechas e na lateral do nariz. Os movimentos terminam em círculos. Agora deslize sobre as sobrancelhas, sobre a boca e queixo. Por último, brinque de esconder o rosto do bebê com as 2 mãos e massageie o cantinho da boca. Retire a parte da roupa que será massageada, isto é, tronco e braços. Para mantê-lo tranquilo, estabeleça contato visual constante. É importante não deixar o bebê sentir frio para que ele possa aproveitar a massagem. Com uma gota de óleo de amêndoas sobre as mãos, faça movimentos no tórax desenhando um coração. Faça um X alternando as mãos. E com bastante contato, escorregue até as mãozinhas. Todo movimento deve ser realizado pelo menos 2 vezes. Agora vamos massagear o braço, usando uma gota de óleo, aquecendo bem o óleo, faça movimentos de rotação nos 2 sentidos. O contato é muito importante. Evite ponta de dedos para que o bebê sinta o calor das suas mãos. Nas mãos, desça com os polegares em direção aos dedinhos. Gire e alongue cada dedinho. Perceba se você pode estar mais relaxado para que o movimento possa fluir melhor. Na região abdominal, deslize do diafragma para baixo. Para isso, tire um pouco mais da roupa, mas só abaixe a fralda, não tire. Estes movimentos vão ajudar na função intestinal. No início, o deslizamento será com a mão em concha, até que tenha caído o coto umbilical. O
contato vai ser aumentado após a queda. Movimento circular também ajuda a função intestinal, mas sempre no sentido horário. O ideal é utilizar a digital dos dedos. Nas pernas, vamos repetir os mesmos movimentos que foram feitos nos braços e nas mãos. Evite a sensação de cócega, para que o bebê possa aproveitar melhor a massagem. Vamos virar o bebê de bruços. Deixe que ele mesmo encontre a sua posição. E com 2 gotas de óleo, vamos realizar movimentos na região dorsal, movimentos de vai e vem e que descem e sobem. Observe sempre as reações do bebê. Aumente a intensidade do toque, reveja o ritmo. E no final da massagem, converse com seu bebê. Ele estará esperando por isto amanhã também. Como ele ficou calminho, né, Vânia? É verdade, mas isso depende também muito de quem está realizando a massagem. Então você percebeu que esse pai, ele está muito tranquilo. Então tudo é uma troca. Não adianta você fazer a massagem e achar que imediatamente o bebê vai ficar tranquilo. Você também tem que estar tranquila, né? Então eu acho muito bom, esse pai estava muito bem. E aí eu estava vendo o vídeo, passo a passo da massagem, e me surgiu uma dúvida que provavelmente é da mãe, do pai que está assistindo a gente. Qual é a principal diferença entre essa massagem, essa proposta de toque e a Chantala? É muito boa essa sua pergunta, né? As pessoas, em geral, acham que massagem para bebê é só a Chantala. Realmente a Chantala é uma massagem maravilhosa, foi trazida aqui para o Ocidente pelo Le Boyer, só que o ideal é que ela seja iniciada a partir do 2º mês de vida. Essa massagem proposta pela Johnson, ela tem uma peculiaridade que ela pode ser feita desde os primeiros dias. Por quê? Há um respeito sobre esse momento do bebê. A gente não expõe ele ao frio, então ela é mais curtinha que a Chantala, a gente não associa ao banho, então também faz com que ela não seja tão extensa. Então isso para o bebê é conveniente porque ele vai aproveitar aos pouquinhos a massagem. Então é muito bom que depois do 2º mês, se os pais quiserem, eles passem dessa massagem para Chantala, o que eu acho maravilhoso. Mas eles também podem continuar até quando eles quiserem fazendo essa massagem. Porque como ela é feita em horário diferente do banho, isso até é interessante porque estrutura o dia da criança. De repente tem o horário do banho, tem o horário da massagem e tudo que é ritmo, rotina, para o bebê é uma coisa segura. Então eles podem aproveitar também isso. Então a Chantala, como uma massagem mais elaborada, ela deve ser feita então mais para frente, quando o bebê tem essa maturidade para absorver esse toque. E agora pode ser um processo de preparação, né? Lógico. O que a gente percebe na prática é que se a Chantala for iniciada aos 2 meses e anteriormente o bebê não tiver vivenciado nada de massagem, às vezes a adaptação é muito mais lenta e às vezes até quase impossível. Então esse contato inicial com a massagem deve ser iniciado desde os primeiros dias e depois, se quiser mudar para a Chantala aos 2 meses,
com certeza vai ser enriquecedor, tanto para o pai, né, para a mãe e para o bebê. Você acabou respondendo aí a nossa próxima pergunta para finalizar, né? A importância, então, além desse toque, além dessa troca que você comentou, o que mais você poderia dizer para essa mãe, para esse pai que acabou de chegar esse bebê, que a massagem tem aí esse olhar, esse cuidado, esse carinho? Na verdade é isso mesmo, a massagem é como se fosse assim, uma recepção acolhedora para o bebê. Né? Ele se sente seguro porque os pais transmitem algo que ele já conhece. Então ele diz, que bom, eu nasci. Né? Isso é importante, ele se sentir confortável e bem, né? Por estar aqui fora e tendo sensações parecidas, né, com o que ele tinha no útero. Então a massagem, iniciada desde os primeiros dias, ela vai ajudar muito nesse processo, né, de vínculo dos pais com o bebê e vai ajudar muito no bem-estar do bebê. Porque você percebe que um bebê tranquilo, ele tem um risco menor de ter cólicas, ele vai dormir melhor, as mamadas vão ser mais eficientes. Então a massagem, de alguma forma, até indiretamente, ela está ajudando nessa qualidade de vida do bebê. Bem-estar 100%. Com certeza. O banho no balde é uma opção de banho para conforto do bebê. Você pode escolher um horário no teu dia a dia, não próximo ao horário do banho de higiene, onde você vai só dar o banho para o bebê relaxar. O banho de balde é uma opção. Você só vai higienizar o genital do bebê, para não colocá-lo sujo na água do banho. Vai utilizar um balde próprio, colocar água neste balde e vai posicionar o bebê, segurando o bumbum do bebê e a nuca, posicionando ele no balde, sentando ele no fundo do balde. A água tem que ser bem morninha, bem próxima ao corpóreo do nenê. E você vai segurá-lo, vai dar sustentação com as duas mãos, como a gente está vendo aí no vídeo, para que ele se sinta confortável. A gente observa aí no vídeo o quanto o bebê fica, então, relaxado, o quanto ele curte, então, essa sensação de estar na água, assim como ele estava intraútero. Então, você fica uns minutinhos com o bebê, aí só tem água, não tem sabonete. Retira o bebê do balde, seca bem, troca a roupinha, põe então uma roupinha adequada ao clima e teu bebê está pronto e relaxado para dormir. Seu bebê é recém-nascido até 30 dias de vida e esse é o período de adaptação que ele tem à vida fora do útero. Então é importante que a gente conheça esses sinais que acontecem, que são absolutamente normais desse período de adaptação. Um deles é o soluço. Seu bebê soluça nesse processo de adaptação na deglutição, que ele tinha inclusive na barriga. O que você pode fazer para melhorar o soluço? Colocar o bebê para mamar, ele suga e o soluço melhora, coordena a parte de deglutição. Não precisa colocar fitinha vermelha na testa, não é frio que ele tem, é uma adaptação. E isso, só com o fato de você colocar ele para mamar, já é o suficiente. O espirro é uma outra adaptação que o bebezinho tem nessa fase fora do útero. Então, toda vez que tiver alguma coisa no narizinho dele, ele vai espirrar e jogar para fora, realmente como uma defesa. Então, não precisa fazer nada, lembrar que é um processo natural e que eu não preciso me preocupar, não é vento encanado, golpe de ar, ele não está resfriado, é simplesmente uma proteção do seu bebê. Uma das grandes dúvidas é com relação à alimentação da mãe para o bem-estar do bebê. É importante lembrar que a mãe tem que ter uma alimentação saudável, balanceada, tomar muito líquido e que, na verdade, não existe evidência científica de influências da alimentação da mãe com o bem-estar do bebê. Entretanto, é importante lembrar que a gente evita excessos de alimentos ácidos, condimentados e chocolate, principalmente naquela fase mais aguda das cólicas, que é uma preocupação, e isso vai ser mensurado com o seu pediatra. Com certeza, uma das grandes preocupações de vocês é com relação ao ganho de peso do bebê. Lembrar que o bebê nesse início, que faz parte desse processo adaptativo, ele perde de 10 a 12% de peso do nascimento. Então é importante a gente saber, ele vai perder esses 10 a 12%, inclusive isso é importante,
Caso ele não perca, nós precisamos investigar. É importante saber que ele vai perder. E a partir do 3º dia até o 5º dia, ele começa a recuperar o peso de nascimento. E você vai acompanhar o ganho de peso dele no pediatra dentro da curva de crescimento e desenvolvimento do seu bebê. Então fique tranquila, ele vai perder peso nesse começo e é absolutamente normal, não está relacionado à qualidade da amamentação. Uma outra dúvida é se a gente precisa ou não precisa colocar o bebê para arrotar. Então nós demos de mamar e vamos sim colocar o bebê para arrotar. Nem sempre o bebê arrota, fique tranquilo, arrota o ar que ele engoliu quando ele mamou, quando ele chorou. Então nem sempre ele vai arrotar, porém o importante é você deixar ele numa posição tal que favoreça, caso ele precise, jogar esse ar excedente para fora. Uma dessas posições é essa que o meu bebezinho tá aqui no meu colo. Então ele tá semi-sentado, reclinado, encostado no meu braço, em uma posição tal que o ar vai subir e ele vai conseguir jogar para fora. Outra posição, essa é bastante comum, é aquela posição que a gente coloca o bebê de frente para arrotar. Bater nas costas é psicológico, mas se quiser pode, tá? A avó vai gostar disso, mas não tem essa necessidade. Ou colocar o bebê nessa posição na região do ombro, também é outra posição que o bebê favorece o arroto para o bebê. O exame do pezinho do seu bebê vai ser colhido a partir de 48 horas de vida e rastreia 10 doenças de erro do metabolismo. Se você precisar ou quiser fazer a solicitação de um exame mais ampliado que esse, converse com a equipe de enfermagem que ela vai orientar os detalhes de como fazer. É importante lembrar que o bebê deve vestir uma roupa de acordo com a temperatura do ambiente. Primeiro aprendizado importante, o bebê não é um esquimó, ele tem frio e calor como você, a diferença é que ele não sabe regular a temperatura. Então ele precisa da adequação da roupa que você vai colocar para se manter estável na temperatura adequada ao clima. Isso até o 1º mês de vida. Então, escolha sempre roupas adequadas ao clima, lembrando que o seu bebê põe à parte a roupinha de baixo, então o bore e o mijão, mais o macacão. E você vai adequar, então, a característica do tecido. Assim também tem que ser o ambiente onde vai ficar o bebê. Então, dê preferência então para o ambiente arejado, nunca abafado, muito fechado. Então, sempre uma janela, uma porta aberta. Sempre importante arejar o ambiente e lembrar que esse ambiente deve ser higienizado todos os dias. A vacinação é fundamental para a saúde do seu bebê. Na maternidade, o bebê já pode receber as 2 vacinas do 1º mês, hepatite B e BCG. Basta você conversar com o pediatra e já solicitar a vacinação. A forma correta de transportar o seu bebê, segundo a lei, é através do uso do bebê conforto, como esse que a gente está aqui do ladinho, tá? Então é importante que você coloque o seu bebê bem sentado, bem encaixado no bebê conforto. Isso não faz mal nenhum para a coluna do bebê, muito pelo contrário. Porém, é importante lembrar que o bebê conforto não serve para que o bebê durma no bebê conforto. Ele é só para transportar o seu bebê. Inclusive, se você quiser, o ideal é que esse bebê conforto fique no carro e você instale seu bebê já com o bebê conforto instalado no carro, posicionando ele nesta posição, tendo apoio nas laterais, sempre essa parte de proteção nos ombros do bebê para evitar que machuque. E você fecha, sempre lembrando de fechar o cinto. Perceba se aqui não está pressionando o bebê, caso necessário você faça o ajuste. E lembre-se sempre que o bebê conforto ele vai servir só para o transporte do bebê. Quando você sair, for ao consultório do pediatra, for na casa da sua mãe, enfim, você vai carregar o bebê no colo. Transporte no carro é que você vai usar o bebê conforto. Vamos acompanhar em detalhes como é que você posiciona o seu bebê corretamente no bebê conforto. Cuidado por cuidado. Segurando o bebê com a mão no bumbum e a outra na nuca, você vai ajustar o bebê sentadinho no bebê conforto, de tal forma que o bumbum encoste realmente no assento. Vai colocar o cinto nos ombros do bebê, lembrando que essa parte de coxim deve ficar nos ombros realmente. Vai ajustar, caso necessário você ajusta aqui. Fechar o cinto para acomodar o bebê com essa proteção no meio.
garantindo de tal forma que a cabeça dele fique com o suporte da lateral. Caso necessário, você pode colocar um suporte extra aqui. E se o seu bebê for pequenininho, ainda não muito grande, você pode colocar, ele não alcança aqui o assento, você pode colocar uma fraldinha aqui embaixo, que facilita a postura para que ele fique semi-sentado exatamente dessa maneira. Você aprendeu dicas importantes sobre cuidados com o bebê. Então é importante agora que você acompanhe o crescimento e desenvolvimento do seu bebê na consulta com o pediatra. Você deve agora levar após a alta com 7 a 15 dias de vida, não esquecendo de levar o cartão que você recebeu das mãos do pediatra nesse momento que você está sendo liberada de alta do hospital, que contém as informações mais importantes desde o nascimento até este momento da alta. E o pediatra é quem vai acompanhar você nesses próximos meses com relação ao desenvolvimento e crescimento do teu bebê. Lembre-se que aqui você também tem algumas informações importantes, resumidamente, de amamentação e cuidados com o bebê. E lembrando que o São Luís vai estar sempre aqui, através do Disque Bebê, o grupo de amamentação, para tirar a sua dúvida ou atendê-la pessoalmente. Neste programa, reforçamos a sua participação ativa nos cuidados com o recém-nascido, com o objetivo de tornar os primeiros dias com seu bebê mais agradáveis e tranquilos. Muitas são as dúvidas que irão surgir nesse período, mas não se desespere. Procure a ajuda de profissionais especializados. Marque uma consulta com o pediatra nos 10 primeiros dias de vida do bebê e também não esqueça de retornar ao seu obstetra. Obrigada por escolher o Hospital e Maternidade São Luís.